Oi gente, tudo bem? Como estão? Então, conforme eu comentei com vocês nos outros vídeos, hoje eu vim trazer um pouquinho sobre a parte de fotografia da FX30, tá? Eu tô aqui com ela na mão hoje, tá? Hoje vim gravar esse conteúdo para vocês aqui em casa, então armei todo o set de luz com softbox e tal, para trazer esse conteúdo para vocês, tá bom? Conforme eu comentei com vocês, diversos canais no YouTube tratam como a FX30 como sendo uma câmera apenas de vídeo e que faz fotos como sendo uma parte complementar da câmera. Concordo com isso, sim, sem sombra de dúvidas. Ela é muito melhor, ela tem um desempenho muito melhor na parte de vídeo, mas ela também performa muito bem na parte de fotografia, tá bom? O setup que eu utilizo, eu tenho um cage da Falcon, que eu pesquisei bastante no YouTube, e de todas as pesquisas que eu fiz, eu achei que esse aqui foi a melhor escolha, tá bom? Ele tem alguns detalhes que são bem interessantes. Ele tem uma sapata aqui em cima que possibilita você colocar, eu utilizo bastante, né, para colocar o receptor do microfone de lapela, que é bem interessante. Então ele fica numa posição bem bacana. Ele tem diversos, como é que eu vou dizer assim, possibilidade de você encaixar top handles, side handles e uma outra infinidade de, né, de possibilidades de acessórios que você pode colocar nele. Então ele é um case muito bacana. E um detalhe que eu achei bem legal é que ele tem suportes de todos os lados aqui, ó. Pode parecer simples, mas quando você deixa a tua câmera parada numa superfície, ela fica, tá? Ela não fica desbalanceada, então ela não tende a cair. Aonde você deixa ela, ela permanece onde você deixou. Isso é bem interessante, tá? Eu já vi alguns cases para FX30 que não tem isso. Pode parecer simples, mas às vezes você tira a câmera de um tripé, quer colocar em até na própria mesa, né, de trabalho, onde você vai descarregar o teu cartão, alguma coisa do tipo, e ela fica desbalanceada. Então esse daqui foi um que eu achei bem interessante também por causa disso, tá bom? Então esse aqui é o setup que eu tenho, básico, né, fora os outros acessórios que eu vou acoplando aqui quando eu preciso gravar, tá? Mas voltando à parte de fotografia, hoje eu quero mostrar um pouquinho para vocês das fotos que eu faço, principalmente no meu trabalho e algumas fora dele também, tá? Que são fotografias mais de produtos, para vocês darem uma olhada, né, na questão de qualidade, na questão de desempenho, de performance que essa câmera, que esse sensor tem, tá bom? Um detalhe super bacana, gente, é que, conforme eu comentei, né, em um ambiente mais controlado, se torna muito mais fácil você conseguir gravar, você conseguir fotografar aquilo que você quer, da forma como você quer, né? Quando você não tem um recurso muito grande de luzes e acaba fazendo as coisas mais improvisado, a gente precisa ter um recurso maior da câmera, né? De sensor, de questão de ISO e tal, até de lente, né? Quando você está trabalhando. Então, quando você tem luzes boas, né? Equipamentos que te auxiliam a você conseguir ter uma foto melhor, uma performance melhor, isso também facilita com que a sua foto saia com uma qualidade ideal. Então na sequência, gente, vou mostrar para vocês algumas imagens que eu fiz e eu vou falando alguns detalhes, algumas situações interessantes que ocorreram nas captações dela e como foram todo o processo, assim. Eu não tenho documentado muita cena de backstage, assim, como é que eu posso dizer, de making off dessas cenas e tal. Isso até é algo que eu pretendo começar a fazer mais para até me desafiar, criar um conteúdo, né, criar um storytelling melhor dos trabalhos que eu venho executando, mas o que eu vou mostrar para vocês hoje é mais o produto final e o produto bruto, né? Fazer uma comparação entre o arquivo que sai da câmera e como eu consigo extrair ele, como eu consigo melhorar ele, né? Com as ferramentas de edição e tudo mais, tá bom? Então, vamos às fotografias. Tô aqui no Bridge, mostrar um pouquinho para vocês a questão das fotos e tal, né? Questão de desempenho da câmera nessa parte de fotografia, tá bom? Essa primeira foto aqui eu fiz para um cliente aqui da minha cidade, que eles têm uma empresa que revende semijoias, né? Então eu fiz algumas peças para eles. Esse aqui já é o arquivo final, só para vocês terem uma ideia. E aqui ao lado está o arquivo em RAW da câmera, tá? O que eu posso comentar com vocês é o seguinte, ó. Nesse caso específico aqui, eu fiz uma foto com ISO 500, tá? Eu notei que esse ISO 500 ele acaba ficando um pouco demais. Então toda vez que eu venho a fotografar produtos,
eu prefiro utilizar um ISO menor, tá? Isso é algo que eu comecei a perceber, né, conforme eu fui fazendo conforme eu fui trabalhando com fotos, né, com essa câmera, tá? Essa segunda foto aqui já foi também para essa mesma empresa ali, tá? E que aqui, né, o arquivo em RAW, dá para perceber também que eu fiz com ISO um pouquinho alto, ó, 640, tá bom? Mas aqui eu já tinha uma luz um pouco mais controlada no objeto que eu queria mostrar, tá? A minha ideia é deixar ele bem contrastado mesmo, para mostrar esse brilho específico, né, da peça que era banhada a ouro, tá bom? Aqui tem uma outra foto que eu fiz também, gente, que era... Isso aqui foi mostruário, daí, tá? Eu comprei alguns whiskies e tal, e eu me desafiei a fazer algumas fotos com eles que ficassem bacanas e tal, com uma iluminação bem legal. O que acontece? Fotografar garrafas não é tão simples quanto parece ser, né? A gente às vezes costuma achar que é tranquilo, que é de boa e tal, e aqui a gente pode ter alguns problemas, algumas dificuldades, tá? Olha só, principalmente na questão dos brilhos, ó. Aqui teve bastante tratamento de foto, tá, gente? Só pra... Não vou iludir vocês dizendo que não, tá? Mas aqui teve sim. Principalmente alguns highlights, ó, na peça, tá? Mas dá pra perceber que a foto fica muito bacana, ó. A nitidez do produto e tal, né? Até da foto final, olha só, fica muito legal, tá? Ela apresenta um pouquinho de grão, mas não é algo que incomoda, não é um problema isso, né? Aqui tem uma outra foto que eu fiz também nesse mesmo dia, com essa mesma garrafa, tá? Essa aqui o foco ficou muito bem travado, dá para perceber que ela ficou muito melhor, ó. Nessa peça aqui ficou muito melhor do que nessa outra, ó, pode ver que aqui ele tem tipo uma aberração cromática, mas não é bem uma aberração cromática, ele só não ficou 100% travado, digamos assim, né? Aqui já ficou bem perfeito essa questão do foco, ó. E dá para te perceber, ó, em relação do arquivo original, né, o arquivo cru da câmera pro arquivo editado, eu dei um ganho de cor aqui, algumas questões de tratamento mesmo, né, de tirar esses highlights que aparecem, que nem aqui no fundo apareceu, olha só, apareceu um pouquinho de uma luz que eu tinha posicionado atrás para conseguir iluminar bem o produto. Nessas fotos aqui eu utilizei 3 luzes, tá? Só para ficar um pouco mais ilustrativo para vocês. A principal aqui na frente, né? Meio em 45 graus, uma de fundo, 2 luzes de fundo, na verdade. Tá bom? Ó, essa aqui também foi uma foto que eu fiz com ISO 400, tá? Por isso que ele ficou um pouquinho desse grão mais marcadinho também, tá bom? Mas de novo, isso para mim não é problema, né? Tá? Aqui tem uma segunda sequência de fotos aqui que eu fiz com outra garrafa que eu comprei. Essa aqui eu achei muito legal. A cor dessa foto aqui representou muito bem, eu acho, a ideia do whisky de ser envelhecido em barril de carvalho e tal, né? Então ele trouxe esse sabor, né? Esse flavor, né? Para dentro da fotografia também. Tá bom? Ó, aqui eu tive bastante tratamentos também, né? Obviamente toda fotografia de produto é algo que vai ter bastante, né? Só para deixar bem claro, tá? E aqui deu para perceber que eu trabalhei um pouquinho a exposição também, para trazer um pouquinho mais desse dourado, desse caramelo, né? Do whisky, tá bom? Essa aqui foi uma foto que eu fiz com ISO 600, ó. Dá para perceber. Mas aqui também, de novo, ficou bem travadinho, olha só como ficou boa a nitidez da foto, tá? Só para mostrar para vocês, tá? Aqui tem um outro produto também que eu fiz. A minha ideia era fazer uma peça bem limpa, tá? Eu fiz 2 versões desse mesmo perfume, mas a minha ideia era ter algo bem clean, bem moderno, tá? Essa aqui foi a primeira versão dela. Vou mostrar para vocês aqui a fotografia crua, né? Só o arquivo em RAW. Dá para perceber que eu utilizei aqui uma
uma fita adesiva aqui embaixo só para fazer esse apoio, né, do frasco. E aqui nós temos o objeto final, olha só. Eu gosto muito dessas fotos aqui. Ficaram muito bacanas, tá? Tá certo? Outra fotografia que eu fiz que eu gostei bastante desse mesmo frasco foi essa aqui, tá? Aqui deu um pouco mais de tratamento da foto, por causa eu tive que apoiar esse frasco meio rotacionado em relação à base ali, né? E também utilizei uma fita até para ter uma segurança maior na hora de conseguir fotografar esse frasco. Mas ficou uma foto muito bacana e que transmite, né, uma semiótica um pouco mais do tipo de fragrância que vai ter esse perfume, tá? Enfim, gente, tá? Que a gente pode ter uma noção. Aqui, acho que pela questão da luz rebater bastante, tanto na planta ali atrás, quanto no líquido do frasco, ele me deu uma impressão de ter um pouco mais de, tipo, não é bem uma aberração cromática, mas é quase como se fosse, sabe? Como se estivesse vazando um pouco da luz azul do líquido, né? Do perfume para dentro da própria embalagem, tá? Mas para mim, isso não foi um problema também, tá? Isso vai muito na questão de gosto, na questão de percepção de cada um, tá? Mas se a gente for analisar essa foto aqui e essa, dá para notar isso que eu tô dizendo. Olha só, aqui no símbolo aqui da logo, né, da Versace aqui no meio, tu pode perceber que não tem essa incidência de azul, né, de nenhuma outra cor. Nessa outra fotografia, tu pode perceber que aqui dentro ele já tem essa incidência dessa cor. Então é meio que foi uma questão de posicionamento de luz que ocasionou isso, né, que fez com que isso ocorresse, tá bom? Aqui, gente, eu deixei também uma foto aleatória aqui que eu gostei muito de fazer, que essa foto que foi logo que chegou a minha lente, essa minha 70-200 que eu comentei com vocês no outro vídeo, que ela também é macro. Então, logo que eu pluguei ela na câmera, eu saí aqui na frente de casa, a gente tem uma lavanda, e eu olhei, tava cheio de abelha, pensei, vou aproveitar e vou tentar fazer uma foto, né? E essa aqui foi a foto que saiu nesse dia. Olha só que bacana. Ela é uma lente que, além de ela ser zoom, né, de 70-200, ela também é uma lente macro. Então, ela é muito legal de trabalhar. Nossa, eu adoro. E olha só, ela capta super bem todos os detalhes, super nítida também. Olha só, pega todos os detalhes da abelha. Então, gente, esses foram as fotografias, os produtos, né, que eu já captei com essa câmera aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? No meu ponto de vista, ela é uma excelente câmera, tanto para a parte de vídeo quanto de fotografia. De novo, eu já falei isso nos outros vídeos, mas é porque às vezes a gente acaba se apegando demais a review, e o review ele te fala algumas coisas que a gente começa a acreditar, né, cegamente e tal. Um fator bem interessante que eu posso trazer para agregar, né, quem está nesse processo talvez de tomada de decisão de qual equipamento comprar, é que assim, os clientes que eu atendo, desde a agência, do cliente final, clientes pessoais meu que eu atendo por fora, nunca nenhum deles, a qualidade do equipamento, eu digo assim, obviamente essas câmeras novas têm uma qualidade absurda, mas nunca a qualidade assim, tipo, eu estou trabalhando com uma câmera de sensor full frame, e às vezes eu trabalho com uma de sensor cropado. Isso nunca foi um fator determinante para mim deixar de fazer um trabalho ou não. Nunca nenhum cliente meu me questionou se a câmera que eu estou utilizando tem um sensor cropado, por exemplo. Se tem um sensor full frame. Isso às vezes a gente acaba se apegando demais e às vezes acaba que isso é mais importante para quem trabalha no setor, para eu falar para os meus colegas que a câmera que eu tenho é um sensor full frame ou não, do que na prática, tu entende? Então, é só uma percepção que eu tenho. Obviamente, eu entendo que existem diferenças e essas diferenças são relevantes, mas no final o que importa também é a satisfação do teu cliente, se esse produto que você captou, se essas fotos, se esses vídeos que você fez
foram relevantes e ajudaram ele a ter o desempenho e a performance que ele queria, né? Então isso é bem interessante, só para agregar, tá bom? Um outro detalhe bem interessante em relação à FX30, e recentemente eu tive uma experiência com a 7 IV, é que os arquivos em roda, as duas são bem diferentes. Obviamente a câmera FX30 tem um sensor cropado, o arquivo em roda dela gira em torno de 25 a 30 megas, mais ou menos, cada arquivo, tá? O da 7 IV, o arquivo final da 7 IV, isso é o arquivo em RAW sem compressão, tá, gente? Esse arquivo gira em torno de 65 a 70 megas, mais ou menos aqui no meu uso. Obviamente isso pode variar de acordo com a imagem que você está fotografando, mas é um fator bem interessante porque é o dobro do peso, né? Então, consequentemente, você vai precisar de um espaço de armazenamento muito maior no teu trabalho, tá? É só um fator interessante para comentar com vocês, tá? Outro detalhe, gente, que eu gostaria de comentar também é em relação a esse tipo de captação e tal. Que nem eu comentei, eu coloco a câmera no tripé e saio gravar, saio conversar um pouquinho com vocês. Outro detalhe interessante, como é difícil fazer isso com uma qualidade boa. Vou só dar um exemplo para vocês. Eu trouxe os equipamentos para casa, né? Comecei a montar o meu setup aqui, comecei a posicionar as luzes, os tripés, softbox, enfim, dá para vocês terem uma noção aqui do cenário. E olhando assim, parece super simples, parece algo que eu só posicionei a câmera, apertei um REC e saí gravando. Mas na verdade, tipo, demora muito tempo até você conseguir estabelecer uma luz legal, organizar elementos, organizar o ambiente, setar tudo certinho para que você possa, né, conseguir captar uma imagem interessante, uma imagem legal e que fique com uma qualidade boa aqui no YouTube, tá bom? Então é só um detalhe bem interessante que vale a gente ressaltar, né, e comentar, porque às vezes a gente acaba achando que isso é muito simples e na verdade isso demora um longo tempo até a gente conseguir executar isso da forma como a gente quer. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele comentário, né, com algum detalhe específico, com algum detalhe bacana. Não esquece de deixar um like também, ou dislike se você não gostou, tá certo? Tá bem tranquilo também. Um detalhe interessante é que eu trouxe meus equipamentos para casa hoje e eu costumo utilizar essas luzes da Amaran. E é incrível, cara, como facilita o aplicativo, né, de controle dessas lâmpadas, desses LEDs. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, até peguei meu celular agora aqui para comentar com vocês. Eu utilizo aqui, ó, tá abrindo aqui, vamos ver. Eu utilizo o Sidus Link, que é o aplicativo para controle, né, desses LEDs. E um detalhe super bacana é como isso facilita a nossa vida quando a gente está gravando. Por exemplo, aqui eu estou posicionado com uma luz um pouco mais azul, né, um pouco mais ciano aqui no meu lado esquerdo. Se eu, né, tivesse que toda vez mexer lá no equipamento, descer tripé, sobe tripé e tal, é bem complexo. Então, com o aplicativo a gente consegue variar e trazer a cor, né, que fica melhor para aquele vídeo, para aquele cenário, tá bom? Então isso facilita muito bem. E detalhe, eu consigo controlar todas as minhas luzes, sendo da mesma marca, obviamente, né, por esse aplicativo. Isso é determinante, torna muito mais prático o nosso trabalho. Não é um merchan deles, mas com certeza é um produto que facilita muito a vida de quem precisa fazer esse tipo de trabalho, de vídeo, assim, né? Ter um controle até mais específico das cores e tal. Isso é bem legal, tá bom? E detalhe, todas as luzes que eu tenho, eu costumo trabalhar com essa marca, então fica muito fácil porque todas estão dentro do aplicativo, né? E isso facilita um monte esse processo de iluminação e pensar a cena e tal. Tá certo, gente? Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.